Raíra, tem uma dúvida, é o seguinte. Como falar de empoderamento feminino, como mentorar mulheres sem, sem esbarrar com o feminismo? Nossa, isso é uma das perguntas que eu coloquei aqui para fazer para você. Porque eu vi seu vídeo sobre empoderamento e apoderamento. Quando eu estou me empoderando, é como se fosse algo de dentro, né? Sou eu ali. E apoderamento é meu. É o ter sem o ser, né? O feminismo, ele é algo que não tem como eu não esbarrar nele. Né? Só que como uma mulher cristã... Acho que você tromba, você não esbarra. Como uma mulher cristã, existem alguns paradigmas que eu ainda tenho que enfrentar. Porque eu acho que a mulher tem que ter o papel dela. E pronto. E o homem tem que ter o papel dele. E pronto. Muitas pessoas acreditam, na minha família, que eu sou preconceituosa. E eu já ouvi muito isso. Eu não acredito que é ser preconceituosa. Eu convivo com todo tipo de pessoa. Porém, eu acredito muito mais na hereditariedade. Entende? Percebe? Claro. Na função de cada um. É delicado falar sobre esse assunto sem expor ainda, sabe? A minha família. Então, não tem como. Eu trombo mesmo. E eu assumi uma posição hoje que eu sou livre para falar o que eu quiser falar, fazer o que eu quiser fazer, sem magoar o outro, sem ferir a integridade do outro. Eu falo de mim, o que eu penso, em quem eu voto. O outro é a decisão dele, independe do que eu acredito ou não. Só que tem pessoas que são influenciadas por mim. Então, eu sou cautelosa na hora de me posicionar ali nas redes sociais. Sou mesmo. Às vezes dá vontade de falar um monte de coisa. Aí eu respiro e falo, qual vai ser a consequência disso? Vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar? Porque eu sei onde eu quero chegar. Então, se não vai me ajudar, eu não falo. Eu convido uma pessoa para falar sobre o assunto, né? Mando até as perguntas que eu vou fazer para a pessoa, porque tem que ser de acordo com o que eu acredito que vai ser bom para quem está ali no Instagram, para quem está ali nas redes sociais. Você viu nossa conversa com a Adeliana? Vi. Viu? A Adeliana é outra, eu já fiz uma live com a dele já. Só que depois, esse ano passado, não deu, foi em 2019. Eu recebi alguns hates para aquele episódio. Acontece. Eu não acho que é hate, não. Hã? Eu não acho que é hate, não, porque foi de pessoa velada. O que tem a ver? Pode ser de qualquer jeito. Eu não vi, não. Mas hate é quando eu não você vi o sabe comentário, né? Nada a ver. Não? Não. Ah. Hate pode ser de qualquer um. Pode ser seu. Então tá. Ué. É porque é um assunto muito complexo. Dito por homens, se torna mais complexo ainda. E ali, pela primeira vez, eu até deixei claro no episódio, né? Que foi a primeira vez que eu estudei para poder estar num episódio. Foi a primeira vez. Porque, como me foi apresentado até pela minha irmã, como a Adeliana sendo uma referência, eu não queria parecer uma pessoa sem assunto. Eu não queria só que ela falasse e eu ficasse calado, escutando. Uhum. Então, é trocar ideia mesmo. Então, eu queria me preparar mesmo. Não é para debater, mas é para poder ter assunto. E não que ela falasse sozinha. E aí, eu estudei mesmo. Então, assim, eu tive alguns posicionamentos que incomodaram. E incomoda mesmo. Quem é mais radical, então, aí é que se incomoda pra caramba com o que eu disse. Com as coisas que eu disse. Porque... E na minha opinião ali, naquele episódio, eu não vi nada assim de algo que foge daquilo que eu acredito também, não. Foi um episódio lindo. Eu acredito que a gente converge nessas opiniões que eu dei no episódio da Adeliana, né? Mas... E só que é uma coisa que, por você preparar mulheres, para você mentorar mulheres, eu imagino, não vou falar que eu aposto, não, eu imagino
que muitas mulheres, muitas dessas, vêm com a demanda assim para você. Eu imagino. Por quê? Porque foram mulheres que tiveram a figura masculina fraca perto delas, que não tiveram apoio paterno, que foram de alguma forma abusadas no relacionamento e que encontraram, por causa disso, uma saída que foi engrandecer e falar que eu não preciso de ninguém. Então, assim, eu acredito que o feminismo ele é muito um reflexo da má condição que os homens, tanto os pais quanto relacionamentos, acabam dando para a única saída para que essas mulheres se posicionem de alguma forma. Não falo que o feminismo é uma doença ou nada disso. Eu só acho que é um reflexo. Tem um livro que fala muito bem sobre isso e que explica sobre o feminismo de uma forma bem leve. Bem leve. É o livro Eu e Minha Boca Grande. Esse livro. Quem é o autor? Meyer Becker. Eu e Minha Boca Grande. Entendi. Já ouvi falar desse livro. Ele está na minha indicação dos livros nos destaques. Porque depois do episódio eu continuei estudando. Pode pegar esse livro para ler, ele é legal. Ele é todo direcionado para mulher, falar sobre uma mulher chamada Simone de Beauvoir, que... Ela está no livro. Não tem como falar e não citá-la. Ela no início, nos primórdios, se a mulher não tivesse posicionado lá daquele jeito lá atrás... Eu não vou falar coisa... Vou parar por aqui, mas, tá, mas é terrível. Sem sair do assunto, mas falando, né? Eu, enquanto mentora, tem sim uma responsabilidade. E a gente precisa entender que a gente não vive sem o outro, não. Mas a gente escolhe, tá? Nós somos seres relacionáveis. Nós somos seres relacionáveis. Desde quando a gente nasce, a gente está se relacionando. A gente precisa do outro para tirar a gente dali. Sim. Né? A gente precisa do outro para ensinar a andar, para até comer, para tudo. E durante a nossa vida não é diferente. Então, nós somos seres relacionáveis. Nós somos únicos, mas não somos os únicos. Então, o tempo todo a gente está se relacionando. Ou com o outro, ou com você mesmo. Mas eu estou falando aqui em relação a isso. Porque, eu não preciso de ninguém. Vai viver sozinho pro resto da vida, pra você ver como é que é. Não é isso não, gente. A gente precisa. A pandemia aí foi um exemplo claro aí que a gente precisa se relacionar.